Você já percebeu como algumas pessoas fazem de tudo para parecer que não sentem nada? Mas, mesmo assim, algo nelas te puxa? Elas mantêm a postura, escolhem bem as palavras, fingem indiferença. Só que existe um instante específico em que toda essa máscara racha. Um instante curto, silencioso, quase invisível, e justamente por isso, extremamente poderoso. Quando uma paixão precisa ser escondida, o conflito interno fica violento. A mente manda conter, se afastar, agir frio. Mas o corpo responde antes. E o olhar entrega o que a boca jamais teria coragem de dizer. Ele carrega desejo, medo, vontade, tensão. Um gesto mínimo que acontece rápido demais para ser ensaiado e intenso demais para ser acaso. Talvez você já tenha sentido esse choque sem entender o motivo. Um encontro de olhos que dura 1 segundo a mais. Um silêncio que pesa. Uma sensação estranha de que ali existe algo proibido, guardado, reprimido. Neste vídeo, você vai descobrir qual é esse gesto nos olhos que revela uma paixão secreta, aquela que a pessoa luta para esconder de você, e principalmente de si mesma. Existe um momento específico em que a pessoa ainda não decidiu o que fazer com o que sente, mas o corpo já decidiu por ela. É quando o olhar se fixa em você de forma quase inconsciente, sem cálculo, sem estratégia. Não é um olhar confortável, nem seguro. É um olhar que carrega curiosidade, tensão e um interesse que ainda não foi aceito. Ele dura um pouco mais do que deveria, e quando a pessoa percebe, já é tarde demais para disfarçar totalmente. Esse tipo de olhar não nasce do acaso. Ele surge quando existe um conflito interno intenso entre desejo e contenção emocional. A mente manda agir com frieza, manter distância, parecer indiferente. Mas o corpo reage antes. Os olhos acompanham seus movimentos, procuram, voltam rápido demais depois de desviar. É um gesto pequeno, quase invisível, mas carregado de intenção reprimida e vontade contida. Quanto mais a pessoa tenta esconder o que sente, mais evidente esse detalhe se torna. O controle excessivo cria falhas sutis. O olhar perde naturalidade. A expressão se torna densa. O silêncio pesa. Quem observa com atenção percebe. Ali existe algo que não foi dito, não foi vivido, mas insiste em aparecer. E quase sempre, esse é o primeiro sinal de uma paixão que a pessoa ainda não teve coragem de assumir. Existe um limite silencioso para o contato visual socialmente aceitável. Quando alguém ultrapassa esse limite por 1 segundo a mais, algo já saiu do controle. Não é distração, nem curiosidade comum. É o instante em que o desejo segura o olhar antes que a razão consiga puxá-lo de volta. Esse atraso mínimo carrega tensão, expectativa e uma vontade que ainda não encontrou coragem. Nesse segundo prolongado, a pessoa sente o próprio corpo reagir. A respiração muda, o rosto suaviza, o mundo ao redor parece desaparecer. É como se, por um breve momento, o controle emocional fosse suspenso. Logo depois, o olhar se quebra, desvia rápido, quase defensivo. Como quem percebe que se expôs além do permitido e precisa recuperar a máscara. O mais revelador é que esse gesto não acontece uma vez só. Ele se repete. Sempre que os olhos se cruzam, há essa pequena falha no tempo, um atraso, uma hesitação, um silêncio carregado. Para quem sabe observar, esse segundo a mais não é detalhe. É a prova de que existe algo forte sendo contido, algo que a pessoa sente, mas ainda não consegue assumir. Quando a intensidade emocional aumenta demais, o olhar não sustenta. Ele foge. Não por desinteresse, mas por autoproteção. A pessoa sente que, se permanecer ali por mais 1 segundo, algo vai escapar, um gesto, uma reação, uma verdade que não deveria vir à tona. Então ela quebra o contato visual de forma abrupta, como quem fecha uma porta antes que alguém entre. Esse desvio rápido quase sempre vem acompanhado de tensão no rosto. O maxilar trava, a respiração encurta,
O corpo se ajusta como se estivesse retomando o controle. É o esforço consciente tentando apagar o que o olhar acabou de revelar. Quanto mais forte o sentimento, mais brusca costuma ser essa fuga, porque maior é o medo de se expor. O curioso é que esse afastamento não elimina o desejo. Ele só o comprime. Depois de fugir, a pessoa observa de longe, em silêncio, evita proximidade direta, mas continua conectada. Para quem sabe ler esses sinais, fica claro, não é frieza, é contenção. É alguém lutando contra o que sente e perdendo aos poucos. Existe um tipo de olhar que só aparece quando a pessoa acredita que você não está percebendo. É nesse instante que o controle emocional relaxa. O rosto muda sutilmente, a expressão fica mais macia, os olhos acompanham seus movimentos com atenção real. Sem a pressão de sustentar uma postura fria, o desejo surge silencioso, quase íntimo, como algo que não deveria ser visto, mas insiste em aparecer. Esse olhar costuma surgir em momentos aparentemente banais. Quando você vira o rosto, quando conversa com outra pessoa, quando está distraído. A pessoa observa sem pressa, absorvendo detalhes, como quem tenta memorizar algo importante. Não existe encenação ali nem cálculo. É presença pura, carregada de vontade contida, curiosidade profunda e uma conexão que não encontra espaço para se manifestar abertamente. O mais revelador acontece quando esse olhar é descoberto. A mudança é imediata. O corpo se recompõe, a expressão endurece, o olhar se fecha rápido demais. A frieza retorna como defesa. Mas quem viu, viu. Porque quando o desejo só se permite existir na sua ausência, não é distração, é sentimento reprimido tentando sobreviver em silêncio. Existe um peso diferente quando esse olhar acontece. Não é leve, não é curioso, não é inocente. É um olhar que carrega algo não resolvido, algo que a pessoa vem segurando há tempo demais. Quando ela acha que você não percebe, os olhos se permitem sentir. A expressão relaxa, a vigilância cai. E por alguns segundos o desejo aparece sem censura. É ali que você vê quem ela é quando não está tentando se proteger emocionalmente. O mais intenso é que esse olhar não observa apenas o corpo, mas a presença. A pessoa acompanha seus gestos, sua forma de se mover, sua energia no ambiente. Existe atenção demais para ser casual. É como se ela estivesse tentando viver, em silêncio, aquilo que não se permite viver na prática. Esse tipo de olhar nasce da frustração emocional, da vontade contida, da sensação de não posso, mas queria. E quando esse olhar é interrompido, quando você vira de repente ou percebe, a reação é quase sempre defensiva. A frieza volta rápido, às vezes até exagerada. A pessoa endurece, muda o comportamento, cria distância. Não por falta de sentimento, mas por medo de se expor. Porque quem esconde uma paixão costuma lutar contra ela com força, justamente porque sente demais. Existe um tipo de olhar que não vem só do desejo, mas do peso de sentir algo que a pessoa acredita que não deveria. É um olhar mais denso, mais contido, quase pesado. Ele aparece rápido, some rápido, como se a pessoa tivesse medo de permanecer ali tempo demais. Não é timidez, é culpa misturada com vontade, criando uma tensão silenciosa que se espalha pelo corpo e deixa o ambiente carregado. Esse conflito interno costuma se refletir na forma como o olhar oscila. Em um momento, ele busca você com intensidade. No outro, evita completamente. A pessoa parece travar por dentro, como se estivesse em constante vigilância emocional. Quanto mais forte o sentimento, maior a necessidade de controle. E quanto maior o controle, mais rígido e artificial o comportamento começa a aparecer. Para quem observa, esse tipo de olhar provoca confusão e magnetismo ao mesmo tempo. Você sente que existe algo ali, mas percebe resistência, barreiras invisíveis, limites não ditos.
Esse é um dos sinais mais claros de uma paixão reprimida. Quando o desejo vem acompanhado de culpa, o olhar se torna o único lugar onde a verdade ainda consegue escapar. No fim, não são as palavras que revelam o que alguém sente. Quem quer esconder uma paixão aprende a falar certo, agir certo, parecer distante. Mas o corpo não sustenta esse teatro por muito tempo. O olhar falha, hesita, pesa. Ele carrega o que foi reprimido, o que não teve espaço para existir, o que foi engolido pela razão. Quando você aprende a observar esses detalhes, tudo muda. Você para de se confundir com frieza, com silêncio, com afastamento. Entende que, muitas vezes, o distanciamento não é falta de sentimento, é excesso dele, mal resolvido, mal digerido, mal aceito. E talvez a verdade mais desconfortável seja essa. Algumas pessoas não deixam de sentir, elas apenas aprendem a disfarçar. Mas o olhar nunca aprende a mentir por completo.